Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o mundo. E aí, Kilson? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, porque essa temporada tá demais. Meu escritor predileto, o homem que mais faz redações no Brasil. Com certeza, e essa do Enem... Nós vamos falar sobre ela hoje, tá? Mas você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Sobe um pouquinho aí, ó, sobe, Tá ó. Maravilha, hein? Tá. Nova coleção da Heron, vá lá nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão, lá no Shopping Cocai Shopping, em Timon. Olha, o IELCast hoje está muito especial, a gente vai bater um papo com alguém que entende muito sobre isso, já vive e estuda isso há mais de 20, 25 anos, sobre a educação. E a gente vai falar sobre redação, sobre sociedade, sobre a mulher em especial e toda essa polêmica que foi gerada através desse dedo, eu costumo dizer que não foi um tema, mas um dedo na ferida do Brasil em relação ao posicionamento de homens e mulheres e homens e para a sociedade. Mas antes eu quero te convidar, se você consome qualquer uma dessas marcas que aqui estão, aqui atrás, tem patrocinadores novos. Aê, sejam bem-vindos. Que ajudam a gente a bancar toda essa estrutura. Lembrando que o IELCast é produzido na Estação I e é o primeiro podcast em TV aberto para mais de 20 milhões de parabólicas em todo o Brasil pela Rede Meu Norte. Pelo YouTube já somos mais de 280 milhões de views no TikTok, mais de 100 mil seguidores no Kawaii, também no Instagram, quase 4 milhões de contas alcançadas. Então, gerando conteúdo do Piauí para o mundo, né, Kilson Jones? É verdade, mandar um grande abraço a São Paulo. Que nos assiste. Aliás, 60% da audiência que a gente tem é de São Paulo e Rio. Impressionante. É um negócio mesmo surreal, por isso esses números absurdos que a gente tem. Bom, hoje a gente vai bater um papo. Espero que você goste muito, que você compartilhe, chama a filha, o filho ou o marido para a sala nesse momento, porque o Enem, hoje a gente grava no dia 6, portanto, segunda-feira, o Enem aconteceu a primeira etapa ontem, domingo, e o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano teve como tema da redação, e foi um tema surpreendente, porque há muito tempo, absolutamente muito tempo, esse tipo de questionamento não era questionado. Enfim, foi redundância. Esse tipo de questionamento não eram feitos nas provas do Enem. E o tema era desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E esmagadoramente nós temos uma comunidade feminina gigantesca no Brasil que muitas vezes esteve justamente ou ainda está nessa invisibilidade. E nós fizemos questão de convidá-la hoje, a professora Fabiola Lemos, uma salva de palmas. Seja bem-vinda, professora Fabiola. Professora, mais do que nunca eu queria que a senhora se apresentasse, não precisa eu apresentar. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua história na educação. Bom, primeiro, olá a todo mundo que nos acompanha aqui, né? Olá, Yeltsin, olá, Kilson Jones. É um prazer a gente poder estar aqui hoje batendo esse papo, né? Então, eu sou professora Fabiola, eu tenho 25 anos de sala de aula, já fui professora de História, Sociologia, Filosofia, História da Arte e, basicamente, uma professora de pré-vestibular, né, nos últimos anos. De 2008 para cá, mais no campo da Sociologia e da Filosofia, que começaram a ganhar espaço no Enem. E de lá para cá também a gente faz os cursos de argumentação. Então, a gente acompanha os professores de redação, gerando o argumento, né, a parte do repertório, utilizando aí os teóricos da filosofia e da sociologia para desenvolver um argumento para a redação. Isso deve ser uma loucura com as redes sociais hoje, que você tenta mostrar para que o aluno tenha um conteúdo próprio, para que ele desenvolva um raciocínio sobre aquilo, e você tem um confronto imediato com as redes sociais que são curtas, de 60 segundos de conhecimento. É verdade, elas podem ajudar bastante. Agora a gente está aí num drama, né, que eu acho que até o que inicia também nosso bate-papo hoje, das pessoas confundirem opinião com fato. Então não há mais uma distinção entre uma coisa e outra. Então é comum quererem buscar formar uma opinião sem pegar a obra, sem ler o livro, sem nunca ter pego nem na capa de um livro do teórico. E aí é onde as redes sociais, a gente entra nesse confronto entre aspas, né? Porque essa sociedade líquida, essa sociedade que tem que dar respostas rápidas, não dá para percorrer atalhos na hora de você escrever. E são rasas, né, professora? Você só escreve se você for um bom leitor, se você tiver repertório. Tem os atalhos? Tem, mas são sempre caminhos mais arriscados. Professora, o Brasil vive um boom desde ontem. A gente volta a dizer, a gente grava hoje na segunda-feira, foi ontem, com questionamentos absurdos e leituras absurdas sobre esse tema. Eu vou reduzir o tema, vou falar sobre a invisibilidade da mulher.
né, no cotidiano nos últimos anos. Eu vi gente, acredite se quiser, de fazer um questionamento e dizer, não, o tema está errado, a mulher não é invisível. Sequer conseguiram compreender o que era o tema. Eu começo perguntando à senhora o seguinte, qual é o tamanho dessa abordagem em uma prova do Enem 2023 para as mulheres e como é que isso impacta diretamente na vida dos jovens que alguns vivem em ambientes completamente machistas, outros vivem em ambientes completamente revolucionários de ascensão feminino, que é extraordinário. Como é que é isso na cabeça do aluno quando encontra um tema como esse? Então, bem, primeiro é paradoxal, porque quase todo mundo já foi acolhido, já foi produto do cuidado de uma mulher. Então, as mães, elas expressam esse cuidado. A gente tem uma sociedade onde, prioritariamente, é delegado à mulher, à mãe, a ideia de cuidado. Aquela mãe onde o cuidado é questionado, ela entrou numa situação de estigma numa sociedade. Ela é extremamente estigmatizada. Inclusive, as mulheres elas não podem exercer os espaços da política como os homens exercem, porque muitas vezes são questionadas na sua integridade, na sua dignidade, como alguém que está descuidando, deixando o cuidado da família para poder estar abandonando o lar. Abandonando o lar, né? Então, isso aí é muito questionado. Então, veja, nós somos produtos do cuidado de mulheres, seja da mãe, seja de uma babá, seja de uma pessoa que é muito comum, né? Ter as mulheres fazerem o acolhimento e o cuidado com os pais já no fim da vida. Isso fica mais no encargo das mulheres. E ainda assim, a gente há de se perguntar, um tema que deveria ser de tamanha relevância, porque mexe diretamente com a subjetividade de praticamente todas as pessoas que passam por esse cuidado, como é que isso pode ser questionado na sua necessidade de ser tratado? Um tema como esse, ele veio tarde? Bom, esse tema veio tarde. Eu acho que, assim, para ganhar a visibilidade que ganhou, chegou tarde. Porque é um assunto que já era para ter sido discutido muito antes, né? Há quanto tempo, professora? Meu amigo, existe essa situação da invisibilidade, que ela é baseada na naturalização de um papel social. Veja, isso é desde que... Vamos botar 20 séculos, mais de 20 séculos, vamos botar aqui a nível de Ocidente, onde existe a ideia de que se a mulher veio com o útero, é porque a natureza decidiu que o papel dela é ser uma reprodutora e cuidar das pessoas. Então, para você ter uma ideia, até a questão da sexualidade da mulher sempre foi questionada, porque se imagina que a mulher não tem sexualidade, a mulher quer ser mãe. Existe um instinto materno. Imagina aí a confusão que foi nos anos 60, quando se criou a pílula anticoncepcional. Que a partir de então a mulher podia dizer, eu tenho sexualidade, eu tenho essa pílula e eu posso tomar e não preciso ser mãe. Então, veja... Naquele momento. Naquele momento, né? Ou não, né, também. Ou não, né? Mas ela tem agora o poder da decisão. Não é a natureza que decide por ela. É ela que vai decidir querer ser mãe ou não. Então, veja, eu estou aqui trazendo para você mais ou menos mais de 20 séculos, se a gente for pegar na história do Ocidente. E aí a naturalização disso percorre, porque, claro, esse pensamento é um pensamento das sociedades aristocráticas, mas que foi consolidado pela religião. Porque alguns filósofos da antiguidade se tornaram religião, como foi o caso de Platão, Aristóteles, e esse pensamento transcorreu e chegou ainda com muita força até o século XVIII. É no século XVIII que essa questão de natureza começa a ser questionado. Porque não é a natureza que tem que decidir sobre a gente, mas a dignidade humana. E aí onde o pensamento iluminista chega com força para dizer, a mulher pode até ter vindo, não no caso do pensamento iluminista, porque ali ainda era um panorama machista, né? As revoluções liberais aconteceram sem contemplar as mulheres enquanto cidadãs. Mas vamos pegar aqui no século XX, Simone de Beauvoir, quando diz, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então não é porque eu vim com o útero que eu preciso contemplar aquilo que a natureza me fez. Porque a gente praticamente não faz... Ao longo do nosso dia, a gente praticamente faz as coisas por cultura e não porque a natureza decide. A natureza decidiu que a gente não tem asa, mas a gente voa, a gente constrói um avião. A natureza decidiu que a gente não tem iluminação à noite. A gente deveria estar no escuro, mas a gente liga uma lâmpada.
a natureza, a partir desse pensamento, se dizia, por exemplo, que o filho do rei é o próximo rei, porque ele é o filho do rei. Mas hoje a gente entende. Não, a gente elege quem é o nosso governante. Se ele não for ruim, se ele não for bom, a gente pode questionar, a gente pode criticar e a gente pode mudar esse governante. Então, se a lógica é o que a natureza define, ainda hoje era para a gente ter governos eternos. E o filho do rei ser o próximo rei. Como algumas culturas ainda continuam dessa Sim. forma, né? Ou quando diziam, quem é filho de nobre é nobre, quem é filho de escravo é escravo. E tem que continuar. Porque se a lógica é tratar a mulher a partir do que a natureza decide, então a maioria aliás, a maioria não. A totalidade das pessoas que eu conheço estariam na base da pirâmide, porque eu não conheço nenhum filho de fidalgo, de nobre, de duque, de conde. Então, se serve para a questão da base da pirâmide, por que não serve para a questão da mulher? Por que você aciona a autoridade na natureza só quando é conveniente? Então, essa questão de trazer o cuidado, a proteção, a imagem da mulher, como se fosse uma demanda na natureza, uma autoridade da natureza, há muito tempo que isso já era para ter sido questionado. Nós temos o quê? 300 anos de revoluções liberais. E esse tipo de pensamento ainda hoje tem muita força. Então, você me pergunta... O que mais nos impressiona, né? Isso, aí você me pergunta, já era para ter sido tratado? Há muito tempo vem se tratando. A religião, por exemplo, ela ajudou ou atrapalhou, segundo a literatura? Eu lembro que tem, e vejo que tem trechos na Bíblia onde fala, olha, a mulher, ela é a cuidadora do lar, ela é a cuidadora do esposo. Isso, de alguma forma, se interpretado corretamente, é benéfico. Se interpretado de uma outra forma, ela pode ser completamente maléfico para o cotidiano de um casal, para o cotidiano de uma família? Então, a proteção e o cuidado são coisas boas, né? São, enfim, quem é que vai questionar? E de característica da mulher. E de característica da mulher, certo? Mas são coisas boas. Isso. Né? São valores positivos. Não se questiona isso. Mas nessa estrutura de poder do patriarcado, isso é transformado em sinônimo de fraqueza. Então é colocado numa situação de inferioridade. Por isso, eis que esse é o problema. Não é questionar o valor moral do cuidado, da proteção, que isso não se questiona. Então é até muito honroso para uma mulher ser visto como aquela que cuida. Deveria ser mais honroso se dentro da realidade, da forma que se realiza, porque é isso que importa. É a realidade, não é o campo da idealização. A gente não vive no campo da idealização, a gente vive no campo da realidade. E na realidade, as estruturas de poder inferiorizam esse tipo de que valor humilham moral. as mulheres há muitas décadas. Exatamente. Que usam isso como subterfúgio. Isso, para poder olhar para a mulher como tendo um papel inferior. Então, o papel do cuidado é o papel doméstico. O espaço doméstico é o espaço inferior. O espaço público é o espaço de quem tem poder, de quem tem as decisões das coisas. Então, quando você coloca a mulher no âmbito do espaço doméstico, a proteção é do espaço doméstico, você está colocando ela numa situação que a natureza decidiu. Então, veja a gravidade. A natureza é muito forte. Porque foi a natureza que decidiu. Enquanto... Se é uma mulher, então você tem que ficar em casa, cuidar dos meninos. Então, quando a Simone... E ainda o cara fala assim, você não fez nada hoje. Pois não é? No final do dia. Quando a Simone de Beauvoir chega lá e diz, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é porque eu escolho a mulher que eu quero ser. Então, se eu quero ser mãe, se eu não quero... Eu, particularmente, não tenho vontade de ser mãe. Nunca tive. Mas minha vida inteira convivi com a minha mãe dizendo, um dia você vai mudar de ideia, um dia você vai mudar de ideia. Nunca mudei de ideia. Por quê, professora? Na verdade, eu não tenho muita coragem. Eu acho que a mulher que consegue ser mãe, ela consegue tudo na vida. Porque, primeiro, que deve doer muito. Segundo, que é um sentimento descomunal. Eu sempre me impressiona muito ver um sentimento de uma mãe. Ela adoece junto com o filho. Se o filho não volta para casa, ela também... Ela não dorme. Então, transfere sonhos para os filhos. Para você ter coragem de ter um filho e desenvolver um sentimento dessa magnitude, isso é muita coragem. Eu não tenho. Então, isso nunca me interessou. Eu sempre olhei para isso com muito medo. E não me sinto menos mulher por isso. Nunca me senti menos mulher. Hoje, você olha abertamente as meninas hoje dessa geração... Também muitas não querem ser mãe. Mas ainda hoje existem pessoas que olham e dizem assim, poxa, você está subvertendo a ordem natural do universo. Mas a ordem natural do universo não nos governa. Cara, tem uma frase que é, você não vai deixar ninguém para seguir o seu legado ou para
Pois é. Então, são várias as justificativas que trazem, tem né? muitas. Mas, meu Deus, mas que é isso? Que eu, narcísico, inflado, é esse? Que eu tenho que me perpetuar, ser eterna a partir de uma pessoa que eu coloco no mundo? Não, isso não é uma demanda que me acomete. Existem outras demandas. Mas, enfim, repito, eu acho muito bacana uma mulher que É quer, uma que dádiva, gosta, que enfrenta. é uma coisa Isso. maravilhosa. Agora, não uma demanda da natureza que a gente tem que obrigatoriamente ter a nossa imagem associada. Bom, professora Fabiola, trazendo para o ponto da aplicação da prova. Nesse momento, o que é que define? Porque a gente vê, de acordo com dados do IBGE, que a mulher se dedica, de acordo com dados do IBGE, mais de 20 horas ao lar. O homem, de acordo com o IBGE, apenas 11%. Como é que isso a gente pode traçar de acordo com o que manda lá nessa aplicação da prova do Enem, fazendo aí um Balanço. exemplo de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que vai mandar ali para se sair bem? Eu vou fazer uma adenda à tua pergunta, extraordinária pergunta. É que eu não consigo imaginar, seriamente, posicionar na minha cabeça aqui. Obviamente, a gente vive no estado do Nordeste, que tem ainda um dos maiores índices de violência doméstica com o Ceará, muito machista. Eu imagino que qual é o tipo de vivência ou o tipo, porque o exemplo arrasta. Ele vê o pai dele todo dia maltratar a mãe, humilhar a mãe, só nasceu para ser isso, não dá um carinho, não dá um afago. Eu fico imaginando ele fazer o que você disse aí. Iniciação, é muito louco. E eu vi uma galera condenando, disse, vai ser o Enem que vai ter a menor nota da história. Nossa. Você chegou a ver esses vídeos? Tem muitos na internet falando, vai ser o pior Enem, não prepararam os alunos para esse tipo de prova. Chega a ser espantoso, né? Nossa, não prepararam? Como que não prepararam? Só se esse aluno nunca estudou Michel Foucault, Pierre Bourdieu, que são teóricos obrigatórios para serem estudados. Inclusive, caiu questão de Foucault, caiu questão de Hannah Arendt, que também trabalha essas questões da importância da pluralidade, do aspecto político como uma marca humana de transformação. Então, veja só, Kilson, eu usaria o conceito de violência simbólica, né? Existe uma violência simbólica, e isso é muito analisado por Pierre Bourdieu. A gente pode dar começo, meio e fim numa redação, quando a gente traz esse tipo de argumento. Por quê? Porque existe um conjunto de símbolos que são todos baseados na ideia de inferioridade da mulher. E isso se reproduz. Veja só, na nossa própria linguagem. Nós nos construímos através da linguagem. Tem um filósofo lá do século XX, chamado Wittgenstein, que já dizia, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, se a minha linguagem é masculina, se a minha linguagem só contempla o homem, na minha própria linguagem eu estou atestando e reproduzindo a ideia de que o homem é superior. E eu estou te dando um exemplo, que é a linguagem. Mas a gente olha para todos os símbolos, o mundo é feito para os homens. A mulher é como se fosse assim, o arroz, ela só acompanha. Né? Mas é tudo feito para o homem. Eu não assisti esse filme da Barbie, né? Mas parece que todo o enredo dele é em torno disso. A experiência de um homem em um mundo que ele não é prioridade. Então é difícil para os homens se imaginarem dentro desse papel. Para nós, mulheres, isso é naturalizado. Inclusive, muitas de nós não percebem, porque vivem nesse meio social, são socializadas através dessa realidade. Então, veja, quando você traz a violência simbólica, que é aquela violência silenciosa, mas que ela está presente o tempo inteiro. Você chega em mais uma das violências simbólicas, que é o papel de gênero. Dizer que existem papéis que são definidos pela natureza e os papéis das mulheres são papéis extremamente difíceis, porque ser delegada à mulher a exclusividade no cuidado é um papel muito difícil. Primeiro porque o cuidado é algo muito difícil, requer muito trato. Segundo, que o cuidado não é bem remunerado. O cuidado é visto como sinônimo de fraqueza. Ou obrigação. E obrigação. Então, não é fácil você, por exemplo, ter que trabalhar fora, botar o sustento em casa, porque não venha dizer que é o homem que coloca o sustento, as mulheres colocam o sustento dentro de casa também. E você trabalha lá dupla jornada e chega em casa você vai ter a terceira jornada. O trabalho doméstico, que é um trabalho que sem ele não existiria nada de produção de riqueza nesse sistema. Então, esse sistema, o sistema capitalista, ele precisa invisibilizar
o trabalho da mulher, colocando como sendo algo obrigatório da natureza, a natureza que definiu, para que esse trabalho mantenha todo o trabalho que gera a riqueza desse sistema. Porque, por exemplo, o homem que trabalha fora, mas ele sai, ele precisa comer, a roupa dele tem que estar lavada, né? A caminha dele tem que estar pronta, para que ele possa estar naquele horário se destinando a produzir a riqueza. Aí vamos imaginar agora que uma gama da sociedade, uma parte, que acha que a mulher não faz nada. Vamos tirar a mulher do cotidiano da vida dele. Acorda aí, Sim. 5 horas da manhã, e como é que vai estar a casa? Como é que é? Inclusive, Como é que vai estar a vida, na verdade? Inclusive, vai ser um caos, porque já começa que os meninos nem são treinados para isso. Desde criança, isso é a menina que é treinada dentro de casa, é apresentada para ela uma pia, um fogão. Os meninos, eles são os reis da casa. Nada pode tocá-los. Então, eles podem errar, eles podem fazer tudo. A mulher é aquela educação severa. Ela não pode errar em nada. Ela tem que dar conta de tudo, de todos os cuidados, de todas as tarefas domésticas. Tem um ditado no Nordeste, Kilson, que eu escutei muito a minha vida toda e pela evolução de ser humano eu acho uma completa imbecilidade, que fala, o pai fala, né? Eu solto os meus cabritos, mas as minhas cabritas ficam trancadas. Isso. Isso Exatamente. é estrutural, né? É de uma violência enorme. E, no final das contas, isso é ruim também para o homem. Por quê? Porque ele se torna um adulto sem saber fazer as coisas simples da vida cotidiana. Às vezes, muito indisciplinado. Vão querer corrigir o menino aonde? No serviço militar? Porque é um menino que não sabe, não foi apresentada a disciplina para ele, pelo contrário. Muitas vezes ele é até autorizado que ele trate a mãe também com violência. Porque ele vê o pai tratando com violência. Muitas vezes é autorizado que ele trate a mãe, que ele responda, que ele grite com a mãe. Então, isso é algo presente. Resultado, esse tipo de criação, né, vai repercutir em um processo eterno, onde a mulher vai ser a oprimida, de uma opressão que não tem fim. Então, dizer que não é importante tratar sobre isso são justamente as pessoas que são tomadas por essa invisibilidade, né? Que acreditam que, de fato, não existe esse problema. Professor, esse ciclo, segundo a literatura, segundo quem estuda sobre isso, quem dedica a vida inteira a uma pesquisa como essa, esses ciclos, eles se reproduzem nas famílias, de pai que trata mal mãe, o filho geralmente trata mal a esposa e assim por consequente? Obviamente, porque é ali que ele está aprendendo, é ali que ele entende qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem. Então a tendência é reproduzir. Óbvio que não é regra, porque nosso processo de socialização não vem só daquilo que vem de casa. Se quiser mudar, né? Tem escola, tem universidade, tem a rua, tem um amigo aqui, tem um exemplo. Tem ajuda. Às vezes, por exemplo, você até se revolta, você vê aquilo que acontece em casa e diz, eu vou fazer diferente com minha esposa, eu vou fazer diferente com meus filhos. Mas, no geral, é muito mais fácil a gente reproduzir a socialização que a gente teve. De 0 a 10 aí é 8 para reproduzir, né? Por aí. Com certeza. Né? Então, acaba sendo uma exceção você quebrar um ciclo, né, de educação que se perpetua a partir da referência que o pai tem dentro de casa e da forma que a mãe... Então, voltando aqui para a pergunta do Kilson. Como é que essa molecada, em 2023, vai fazer? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que você acha, por exemplo, aproveitando aqui, como é que vão ser as respostas em notas? É o que eu me pergunto, porque eu lhe digo bem aqui. Você quer tratar do feminicídio, você pode até dar um jeito de inventar uma outra causa, né? Você pode dizer que o homem que mata uma mulher é porque ele é doido, é porque... Tava bêbado, tava drogado, né? Você busca uma condição individual para você retirar a responsabilidade de uma cultura. Então, mas como é que nessa questão do cuidado, qual é o tipo de justificativa que você vai buscar se não for numa educação que é baseada em papéis de gênero? Não existe um outro caminho. Eu fico a me perguntar, onde é que ele vai buscar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, se não for olhando para o cuidado como um papel de gênero atribuído à mulher e que está dentro da cultura do patriarcado. Eu não consigo perceber onde é que ele pode encontrar uma outra justificativa. Vai ter muita dificuldade, mas são coisas que eu sempre me pergunto.
eu como professora, poxa, a gente ensina os teóricos. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Porque tudo bem, eu sou de humanas, né? Mas vamos pegar o professor de biologia que ensina lá Charles Darwin, né? E aí, de repente, a mãe desse aluno, ela acredita em Adão e Eva, a educação que ela deu para ele foi Adão e Eva, foi a religiosa. Ele vai rasgar essa prova? Eu duvido muito. Ele vai responder a prova, mas ele vai para a rede social atacar os professores que ensinaram ele. Porque a covardia é a esse ponto. Ele aprende com o professor, ele marca o que o professor ensinou, ele quer ir para uma universidade. Pública de preferência. Pública de preferência. Ele vai passar o resto da vida dele lidando com método científico. Como é com uma pessoa que não tem talento para a ciência, que não gosta da ciência, quer ir para a universidade passar o resto da vida lidando com método científico? A primeira grande dificuldade vai ser na hora de fazer a prova do Enem. Ou vai fazer colocando aquilo que o professor doutrinador dele, que ele chama de doutrinador, ensinou para ele, para que ele possa passar no concurso e entrar na universidade, ou ele vai ter que fechar a prova e dizer, eu não vou fazer nada. Eu vou ser mais incisivo ainda, professora Fabiola. Pela sua experiência, são mais de 20 anos, e a gente fala de pré-vestibular e Enem, 10, 15 anos, por aí. Pela sua experiência, pela comunidade que a gente tem um Brasil completamente dividido, a senhora ousa dizer que talvez a gente tenha um dos piores índices de redação, de aprovação, de notas altas? A pergunta é essa. E a segunda foi preciso demais fazer esse divisor de águas para entenderem assim, existe isso. E a gente tem que estudar sobre isso. Pois é. Existe um problema que o nosso país ele é muito refém da cultura de massa. E a cultura de massa, ela exige que se afague o seu ego, né? Então, você vai buscando, dentro de uma desonestidade intelectual tamanha, as verdades que lhe convêm. Aquilo que você não quer estudar, você não estuda, você não coloca lá no seu leque de repertório. Porque você se nega, seja por qualquer motivo, porque você considera doutrinação, porque você considera... Tipo, falar de valorização de mulher, isso é coisa de esquerdista, isso é coisa de comunista. Isso. Outro dia, numa escola, eu fui questionada porque estava ensinando a questão indígena, a questão quilombola. Eu, como uma professora de sociologia, eu vou ensinar o quê? Cálculo estequiométrico. Aqui em Teresina? Aqui em Teresina. Eu fui demitida de uma escola particular dizendo que você fica falando essas coisas de petista. E o que é a coisa de petista que eu falo em sala de aula? Você fica falando da questão indígena. Mas a senhora falou aquele ano só. Então... Ou a senhora falava isso há 8, 7 Eu anos? estava há 8 anos na escola, há 8 anos que eu ensino isso, há 8 anos que os alunos passam, que eu recebo parabéns e que vai outdoor para todo lugar da cidade. Por conta dessas coisas que a professora doutrinadora ensina e que o aluno vai lá marcar. Para passar no vestibular. Para passar no vestibular. Então, aí no final, quando de repente de 2 anos, né? Aliás, daquele ano para cá, isso virou coisa de doutrinação ideológica. Eu fico impressionada. E aí eu não sei mais, eu digo, qual é meu papel? Eu tenho que ensinar os clássicos da sociologia, eu tenho que ensinar Karl Marx. Imagina o que é a história do pensamento, a história, o acontecimento histórico, se você não estuda Karl Marx. Mas a gente está ensinando Karl Marx, eles não sabem reconhecer nem que aquilo ali é o pensamento do teórico. Eles acham que é opinião sua. Essa é uma grande questão hoje que a gente tem que entender. Por que o aluno acha que quando a gente está ensinando um teórico, aquilo ali é a opinião do professor? A gente tem que repetir 1000 vezes. Gente, isso aqui não é a minha opinião. Eu posso até contextualizar para ficar fácil de você entender. Mas isso aqui é o teórico que falou. Você quer estudar só o que afaga o seu ego? Tá na literatura. Tá na história. Porque imagina o que é. Como é que você vai estudar a Revolução Russa? Como é que você vai estudar a queda do leste europeu se você não sabe quem é Karl Marx? Se você não estudou sobre a luta de classes? Como é que você vai estudar os movimentos sociais dos anos 60 se você não estudou o pensamento existencialista? Não dá para a gente pular o existencialismo, porque senão você não vai compreender a dinâmica da história. E de certa forma, isso tudo combina com esse tema da redação. Claro. Vai e volta, e a história, mais uma vez, traz esse divisor. Então, eu volto a perguntar. Você acha que será um dos piores índices de notas? Olha,
Eu acho que, por vezes, a gente tende a olhar para essa polarização, né, Direita e esquerda. direita e esquerda, dando uma ênfase como se isso tivesse começado de ontem para hoje. Essas questões sempre existiram. Independente da polarização política, a desinformação sobre as teorias de gênero, sobre as questões identitárias, são terríveis. Até porque são estudos muito recentes. Eles pegaram muito mais corpo dos anos 80 para cá. Existe muita deturpação. De longe, as teorias de gênero foram as teorias científicas mais deturpadas, mais vandalizadas dos últimos anos. Então, você vê pessoas que nunca pegaram para estudar Foucault, Bourdieu, pós-estruturalismo, quererem ter autoridade, ter opinião para falar de ideologia de gênero. E veja que toda essa perseguição às ciências humanas, toda a questão da perseguição do escola sem partido, tudo isso aí começou com a perseguição às teorias de gênero. Para vocês terem uma ideia do quanto a gente tentar desmanchar um sistema de opressão à mulher provoca um caos num país como o nosso. Em tantas outras coisas a gente avança, mas quando é para tratar do sistema de opressão à mulher, um país se volta de forma violenta, como a gente tem visto de uns tempos para cá. Cara, e é tão louco isso que se a gente puxar, me corrija se eu estiver errado, professora, na minha ignorância. Se a gente puxar aí nos últimos 10 anos, com a mulher cada vez mais se entendendo como mulher, o homem se entendendo como o homem que ele quer ser, e a opção ou o jeito da sexualidade de cada um, e eles conseguirem expressar de uma forma mais ele ou ela, enfim. O bullying tem crescido muito nas escolas nos últimos 10 anos. A gente tem visto massacres, tem visto suicídios, depressão, uma coisa realmente surreal. E passa muito pelo desconhecimento para o reconhecer o outro. Isso. Né? Pela cultura de dizer assim, não, mulher só pode isso, tem que ter 4, 5, 6 filhos para procriar. O homem, o papel dele é acordar e trabalhar. E no final do dia ele ou chega bêbado em casa, batendo. Isso é muito louco. Porque toda vez que a gente dá alguns passos avançando nessa pauta dos costumes, o retrocesso, o retorno vem com muita violência. E eu te digo principalmente porque aí não é a Fabíola falando. Estou falando aqui de Michel Foucault. O único aspecto humano onde o poder não consegue incidir é no desejo. Tanto faz, olha, você vê, tem países que é pena de morte, tem países que é prisão perpétua, tem países que dão eletrochoque, mas lá existem pessoas homossexuais. Porque o poder não consegue incidir e ser exercido dentro do desejo. Isso em sociedade nenhuma e em nenhum tempo histórico. Por isso que, muitas vezes, quando a gente vê um beijo gay numa novela, isso provoca um caos num país. Porque é onde o poder se volta com mais força. Naquele lugar onde ele não consegue operar. Então, quando você vê avanços no campo das discussões identitárias das mulheres, da população LGBTQIAPN+, é justamente onde você vai ver uma reação mais violenta e mais enfática do poder. Por isso, quando você fala poder, o poder no geral, e aqui eu estou falando do Foucault, é o poder que vem de todos os lados. A gente não está falando do poder que vem do Estado. A gente está falando do poder que vem do olhar controlador. Daquele poder, o micropoder, que o Foucault chama microfísica, o micropoder. Os olhares que se controlam, né? Porque a fofoca, falar mal de alguém... simbolicamente, para traduzir, é o cara que tem um vizinho homossexual e que ele passa o tempo inteiro falando ou orientando os filhos. Porque assim, quando o cara é viado, é na casa do outro. Quando ele tem em casa, ou ele tá com algum problema. É bem isso, né? Mas o poder que a gente fala é justamente desse controle. Dessa obsessão por controlar a vida alheia. Então, isso é muito próprio de uma cultura rebaixada. A cultura de massas rebaixa mais ainda. Ela torna os assuntos domésticos como os assuntos de maior interesse. Um assunto doméstico é um assunto que lhe interessa, não interessa mais a ninguém. E os reality shows, eles são a prova disso, né? Eles são a prova disso, do quanto a vida doméstica, do quanto a sua vida particular, ela se torna um show e um espetáculo. Os reality show, pelo menos, eles são assim de forma mais aberta, né? Mais declarada. Mas dessa relação... É um expose, como a gente fala de... Como é que fala?
É um expose da vida cotidiana, né? Pronto. Mas a vizinha fofoqueira, o vizinho que quer ter poder sobre sua sexualidade, ou a pessoa que faz bullying dentro da escola, as pessoas que estigmatizam, as pessoas que deixam de viver sua vida para estar perseguindo a vida e a liberdade sexual dos outros. Isso tem há muito tempo. E não é de hoje. Há muito tempo. Professora Fabiola, Voltando para a redação, né? voltando um pouco para a redação, mas trazendo dados aqui com relação ao Data Favela, nós tivemos agora, dia 4 de novembro, foi o dia da favela, onde várias revistas do Brasil trouxe dados do Data Favela, onde mostra que 202 bilhões de reais em 423 favelas do Brasil. E a maioria dessa renda, ela é produzida por mulheres. Esse empoderamento feminino, onde está essa invisibilidade, já que nós temos dados que mostram esse montante de dinheiro de 202 bilhões de reais por ano, onde a maioria é comércio, salão de beleza, enfim, vários tipos de negócios. É outra forma de invisibilizar a participação da mulher na produção da riqueza do país. Porque é óbvio que as mulheres hoje, elas correspondem a uma parcela significativa. Você está trazendo esses dados aqui. Mas por que não mostrar que essa quantia, que esse valor vem do trabalho que as mulheres desenvolvem? Né? Por que invisibilizar isso? Por que não mostrar a mulher como esse ser social que produz, né? Porque ela produz essa riqueza, mas ela produz também aquela que está caladinha lá, que é aquele trabalho necessário doméstico, aquele trabalho doméstico necessário para que o homem, por exemplo, possa também trabalhar e produzir. Então, você está trazendo dados aqui que só corroboram para esse processo de invisibilização. E sempre a tentativa é querer colocar na mulher a pecha da subserviência, da dependência, daquela que não sabe tomar as próprias rédeas da vida. Só que a realidade material não diz isso. A realidade material diz justamente o contrário. A mulher é forte, a mulher é que toma as rédeas da casa, a mulher é que entende tudo do cálculo financeiro, da contabilidade da casa, do que falta, do que tem que ser comprado. Muitas vezes o marido não sabe o preço de um frango, de um saco de café. Quem sabe é a mulher. Eu não sei. Do arroz. Isso. Porque a mulher que se você chega na realidade concreta, na vida concreta, é a mulher que tem esses cálculos, é a mulher que faz a economia da casa, é a mulher que faz o planejamento. E de verdade, elas gostam de ter esse controle, né? Não é nada anormal sobre isso. Bom. Algumas. Você não gosta, professora? É a vida compartilhada? Eu não Mas pode sei. ficar à vontade, professora. Não, eu não gostaria de ter esse controle. Pronto, pode e eu falar. te digo que eu tenho, né? Porque eu não sou, eu não sou apartada da realidade, né? Não sou apartada da realidade. E a realidade também está lá, ela bate na minha porta. No final das contas, sou eu que tenho que ter também o controle disso. E ainda trabalho fora, e ainda tenho que dar conta de política, e ainda tenho que dar conta de tanta coisa. Mas eu gostaria, de verdade, as pessoas falam dessa mística de que é o homem que tem domínio sobre isso. Eu não conheci esse homem ainda na minha vida que planeje as coisas por mim, que tome as rédeas da situação por mim. Eu sempre fui aquela pessoa, desde a minha adolescência, que tenho que encontrar a solução para tudo. Eu que tenho que planejar tudo. Seja com o namorado, com o marido, o que quer que seja. Quem tem que pensar, que planejar... Mas tem gente boa também, professora. Tem homem bom. Tem. Eu respeito sua opinião, absolutamente. Não, eu não estou dizendo que não tem. Tem, lógico. Eu estou dizendo que falam como se fosse uma verdade, assim, um dogma, né? Não é dogma. E não é um dogma, porque eu particularmente nunca vi, né? Essa história de dizer, o homem que paga tudo. Eu não conhecia esse homem. Eu queria ter conhecido esse homem que paga tudo. São inverdades. Eu acho que é uma somativa completa. Obviamente, quando você encontra a pessoa certa, quando você tem respeito, os dois se amam e querem fazer as coisas juntos. É completamente diferente. Eu não vou escolher um companheiro meu pelo contra-cheque dele. Ele pode, por exemplo, não ter uma renda suficiente, mas pouco me interessa. Isso é o que menos me importa. Porque eu tenho condição de ganhar meu dinheiro. Eu tenho condição de trabalhar. Por que eu vou estar escolhendo o homem a partir do contra-cheque dele ou querer alguém que seja o mantenedor da minha vida financeira? Isso não existe. Eu tenho condições para isso. E do jeito que eu falo dessa forma, a maior parte das mulheres são assim.
Mas não, o estigma é da mulher interesseira. É da mulher que só se interessa por um homem pelo aquilo que ele pode dar. É a ideia de que a mulher tem que ser bonita, tem que ser eternamente jovem e o homem tem que ter dinheiro. A internet tem atrapalhado muito isso na vida de homens e mulheres, nessa venda de vida perfeita. Eu tenho que ter um corpo perfeito, eu tenho que ter um marido que é milionário, um namorado que tenha jato, navio, sei lá, lancha. E isso é o sinônimo de felicidade? A mulher, nesse sistema, ela foi transformada em mercadoria. Uma mercadoria tem que ter cotação boa. Então, a mulher quer se ver com a boa cotação. Ela quer se ver com uma mercadoria, como uma mercadoria que é vendável. Então, quando ela tem um namorado rico, quando ela tem um marido rico, é como se ela dissesse: a minha mercadoria é vendável, a minha mercadoria tem uma cotação alta. Então, isso são coisas que a gente aprende do processo de socialização, né? Não é uma questão de que existe uma natureza da mulher para buscar esse tipo de coisa. Professora, falando um pouco quem escolhe, como é que é escolhida a banca para os autores que são Eu tenho essa estudados? curiosidade também. Como é que, por exemplo, um tema desse, como é que ele é formado? Assim? Como é que ele é constituído? Bom, minha gente, aí eu devo confessar para vocês, eu não sou uma professora de redação, eu sou uma professora de argumentação. Então, eu ensino como é que os teóricos desenvolvem um argumento. Os professores de redação, eles têm mais autoridade de entender esse Óbvio, mas processo. eu compreendo. Mas assim, pelo que a senhora escuta na sua comunidade, esses processos de concurso, de banca de concurso, obviamente que um tema como esse, ele não foi tirado à toa. Existem apostas, né, em torno do contexto político. Eu não posso dizer que não tem a ver. Tá falando de esquerda, da direita. Não posso dizer que não tem a ver. Tem uma questão que veio esse ano no Enem, que fala sobre a responsabilidade do líder político sobre a vacinação do seu povo. Como é que eu vou dizer que isso não está associado a um contexto político? Claro, porque se você quer que a educação reproduza um pensamento político que você defende, é claro que você vai colocar esse pensamento naquela prova. Então, quem é que está à frente hoje da política do país? Independente de ser o presidente Lula, não é só o Lula. Quem está à frente são os movimentos sociais, porque quem elege o Lula são os movimentos sociais. Então, é óbvio que os movimentos sociais vão cobrar que ali tenha questões que tratem da mulher, da emancipação feminina, da questão do racismo. Isso aí a educação, ela é o reflexo de uma demanda que vem dos movimentos sociais, e são os movimentos sociais que cobram, que pressionam para que seja... Quem está do outro lado vai dizer assim, mas professora, era necessária essa pergunta no Enem? Por que não? Extremamente necessária. Extremamente necessário falar de ditadura militar. Então, há 3 anos não vinha questão de ditadura militar. A gente tem que falar de ditadura militar todos os dias, para que ela nunca mais aconteça. Aí imagina o momento que tem para forçar um aluno a estudar sobre ditadura militar, porque ele tem que estudar sobre isso, para que isso não se repita mais na história do país. Você vai tirar a possibilidade, que é a possibilidade de constar num exame vestibular. Tem mais a que ter. Se tiver compromisso político e se tiver responsabilidade política com a educação que transforme o país, tem que ter questão de ditadura militar. De vacinação. De vacinação. Tem que ter questão expondo o racismo existente no país. Que também teve, né? Teve. Cultura afro-brasileira. Porque se você não forçar aquele estudante a estudar as religiões de matriz africana, ele vai ficar repetindo por aí que são religiões demoníacas. Só estudando é que a ignorância é mitigada. Você não consegue derrotar a ignorância se não for pelo estudo. Lá na escola ele vai ser obrigado, sim, a entender que essa questão de demônio não existe na cultura afro. Como é que você vai dizer que a religião de matriz africana é demoníaca se não existe uma referência de um ser ligado totalmente ao mal? Né? Ou um ser ligado totalmente ao bem, porque esse tipo de referência não existe na cultura africana. Os sacrifícios animais que está na Constituição, na verdade. Essa semana passada a gente conversou aqui com Pai de Santo, né? O Pai de Santo, ele falava, olha, está na Constituição. Foi reconhecido isso. E assim, é muita ignorância, muitas vezes, o conhecimento raso, a opinião de internet sobre determinados assuntos que induzem. Qual é a tua opinião, por exemplo, professora? Hoje a gente tem uma gama de influenciadores absurdos no Brasil. Então tem influenciador para todos os nichos, né? Tem da moda, tem da política e tal.
A maioria desses caras, ou dessas mulheres, ou de quem quer que seja, são opiniões rasas sem conhecimento? Claro, porque é vendável, né? Você, olha só, na cultura de massa, nada pode afrontar o seu intelecto. Tem que ser oferecido um tipo de informação que se adeque, onde a pessoa que recebe a informação se sinta com poder. Então, se você mostra algo que ela desconhece, se você mostra algo que afronte a falsa ideia de que ela tem o domínio sobre aquilo, você não vende. Então, quando você pega os influenciadores, quanto mais raso, mais vendável. É assim que funciona a cultura de massa. Do mesmo jeito que é na música. Quantas pessoas eu vejo dizendo que vão... Ah, fui pro show, não gostei do show. Por quê? Porque não tocou as músicas que eu conheço. Aí, para o show ser bom, tem que tocar as músicas que você conhece. Porque é assim que funciona a mente humana. Nada pode afrontar. E a cultura de massa sabe disso. E por isso que ela se reflete nas redes sociais, na forma com que a internet produz, né, essas pessoas, esses influencers, que quanto mais, eu não digo didático, porque ser didático é importante, mas quanto mais apelarem para o senso comum, quanto mais reproduzirem aquele pensamento que já está colocado lá, menos ele afronta o intelecto de uma pessoa e mais vendável ele vai ser. Esses fenômenos de internet de eleição que a gente teve agora nas últimas eleições, né? Influências que ganharam votos absurdos, se elegeram deputados federais, senadores, inclusive, e aqui eu quero usar como protótipo disso o de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Inclusive, assim, parece-me que, posso estar enganado, mas pelo que eu tenho acompanhado, o discurso dele começa a ficar quase igualitário, né? É a mesma fala, o mesmo jeito, posso estar errado. Mas esses fenômenos, quando eles surgem, segundo a ciência, eles vão muito alto e a ascendência, a queda, elas também são muito rápidas? É para ser desse jeito, né? São sucessos efêmeros. Eles vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir, eles vão entregar a informação do jeito que as pessoas não querem pensar, né? Então, atribui isso também à dinâmica da velocidade das coisas. Ninguém tem mais tempo. Você quer ver uma manchete, você quer ver uma informação já mastigada, você não quer ter opinião sobre as coisas, passando primeiro pelo sacrifício de ter que ler aquele livro. Você já quer ter uma opinião terceirizada. Mastigadinha, né? Até porque essa sociedade obriga as pessoas à perfeição. E a perfeição é você ter opinião sobre tudo. Mas ninguém precisa ter opinião sobre tudo. Mas nessa sociedade é preciso ter opinião sobre tudo. Nem que seja uma opinião que não seja sua. Nem que seja uma opinião que foi terceirizada. Nem que seja uma opinião fraudulenta. Porque é a sociedade dos atalhos. Eu pego os atalhos, né? Mas, como você disse, isso não tem caminho tão longo. Do mesmo jeito que a gente pode olhar para as músicas. As músicas boas, as músicas, os clássicos. Atemporais. Atemporais. Mas você pega... Se eu perguntar qual foi o hit do último carnaval, a maioria das pessoas não vai lembrar. Porque é muito breve, né? E do mesmo jeito você traz para o tipo de comunicação. E a comunicação na política. Mas nós temos hoje esse nicho eleitoral, né? Que se vale das pautas morais para poder fazer palanque, para eleger pessoas com a votação expressiva, porque apelam para o medo. São pessoas que apelam para o medo. Elas sempre estão ali mostrando que existe um grupo que está querendo desconstruir a família, que está querendo ameaçar... Aqui vai virar uma Venezuela, tipo isso? Vai virar uma Venezuela, é a ditadura gay. Então, ela enche as pessoas de medo e se colocam como aqueles que vão salvar, se você confiar neles, são aqueles que vão salvar o país. E vão? Como? Como é que salva? Eu morro de medo da gente perder essa conquista de séculos, que é o princípio da laicidade do Estado, né? E desculpem. Fique à vontade. A gente perdeu o princípio da laicidade do Estado. Explique para quem está em casa entender. Imaginem só que quem vai pagar o preço primordialmente são as mulheres. Quando você coloca religião para legislar, imagina só o que acontece no Afeganistão, o que acontece nos países do Oriente Médio, o que acontece nos países que misturam religião com política. Olha, aqui no Ocidente a gente teve lutas de séculos para a gente desvincular a religião das demais atividades humanas.
Ela foi necessária. O dono do colégio dos colégios que eu trabalho, ele pode até não gostar dessas coisas que a herege ensina, mas ele vai ter que contratar ela, porque antes dele ser religioso, ele é empresário. E ele vai querer usar outdoor na rua. E para ter outdoor na rua, o aluno dele vai ter que marcar Charles Darwin. Ele não vai ter que marcar Adão e Eva. Então, essa é a dinâmica da sociedade ocidental. Porque senão o capitalismo nem se desenvolvia. Como é que vai ter capitalismo se a gente tem que seguir o preceito de um livro religioso que diz que mulher menstruada não pode estar em meio social? Eu ia adorar não ter que trabalhar quando eu tivesse menstruada, mas meu patrão não ia gostar. Né? Ou então não pode trabalhar dia de sábado, meu patrão não ia gostar. Como é que o sistema capitalista funciona se a gente traz religião para o meio das coisas? Pode até funcionar, mas de uma forma capenga. Quem diz isso não é a Fabíola, é Max Weber, no célebre A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Só existe uma sociedade capitalista onde você se desvincula dos aspectos simbólicos de uma religião. Bom, professora, vamos trazer um pouco aqui para a prova da seguinte maneira. Anos anteriores a gente viu o quê? É que lá o aluno não sabia dissertar e aí ele colocava de cima e hoje. Isso foi até divulgado. A senhora acredita que teremos aberrações tipo essa? Pelo tema, né? Pelo tema? Pelo tema. Sempre tem, né? Agora, modéstia à parte, se forem meus alunos, não vão fazer isso. Isso eu lhe garanto. Porque nós trabalhamos filósofos, pensamentos que são coringas e que são da história da filosofia, da sociologia, da ciência. Você vai pontuar com intertextualidade, com argumento de autoridade. Você vai desenvolver a coesão conceitual, vai mostrar para o corretor de redação que você tem domínio sobre uma linguagem científica. Uma receita no miojo não vai fazer isso, né? Mas que sempre tem. Tem pessoas que utilizam argumentos de toda forma. Tem pessoas que trazem trechos da Bíblia. Tudo é possível. Trazem um hino de um clube de futebol. E se tiver dentro do contexto... Ah, isso é importante. Né? Se você consegue trazer e colocar dentro de um contexto, você fez o mais importante. Uma vez eu peguei uma redação e o menino botava: para Rousseau, o homem nasce bom. O que corrompe é a sociedade. O problema da água mundial... Aí não adiantou nada citar Rousseau. Olha, como é que ele cita Rousseau e ele não consegue desenvolver uma coesão com aquilo que ele trouxe? Mas eu queria... Uma das últimas perguntas, mas eu acho que é muito importante essa pontuação. Eu acho que talvez esse tema da prova do Enem esse ano, ele traga uma revolução em termos de reprodução de ambientes. Eu vou explicar como, na minha opinião, me corrija se eu estiver errado. Por favor, professora. Eu acho que vai ser a primeira vez que o aluno, e eu falo filho e filha, eles vão ter uma dúvida do que reproduzir numa redação. Ou ele vai reproduzir o que estava no ambiente escolar, o que ele foi ensinado a falar, e aquilo é o correto, ou ele vai reproduzir um ambiente que ele conhece em casa, que é um pai que faz isso, isso e isso, ou um pai que não faz isso, isso e isso, ou um pai que valoriza a esposa, a mãe, a filha, ou um pai que a trata como um objeto. E vai ter uma dubiedade, na minha opinião, posso estar completamente errado, mas acho que isso vai fazer uma confusão na cabeça dessa turma. Eu acho que será uma das provas de redação do Enem, assim, que das duas, uma. Ou ela traz um sentimento extremamente positivo para esses meninos e dá uma virada de chave, ou eles cada vez mais, essa prova cada vez mais vai dividir. É por isso que esse tema foi tão acertado. Porque ele consegue agir na sutileza, né? No seguinte aspecto, né? Mais uma vez eu digo, o feminicídio você encontra outras alternativas para justificar. Mas como é que você vai justificar as profissões relacionadas ao cuidado, sendo as de menor remuneração, as mais desvalorizadas na nossa realidade social, serem 75% ocupadas por mulheres? Onde é que está? Porque, gente, a gente não pode ignorar uma coisa chamada padrão. Uhum. E o padrão está colocado nos dados estatísticos. Você tem que encontrar uma explicação. Por que mais de 70% das profissões de cuidado são atribuídas às mulheres e são justamente as profissões que têm piores remunerações? Como é que você vai explicar que uma enfermeira tem que ganhar menos que um médico? Como é que você vai explicar que uma professora do ensino infantil, que tem que ser praticamente a segunda mãe de uma criança... Que é extraordinária. E que ganha um salário ridiculamente inferior a um professor do ensino médio?
Como é que você vai explicar o trabalho, a PEC das trabalhadoras domésticas, que na época, para ser aprovada, foi uma loucura nesse país. Um bocado de gente se colocando contra. Por quê? Porque são mulheres trabalhadoras, num país escravocrata e num país machista, onde é que se imagina... O patrão tinha que pagar os direitos. Até hoje, quando se fala, o problema do Bolsa Família é que você não encontra mais uma babá para querer tomar conta do seu filho. Claro, você queria pagar R$200 para uma babá? O mês inteiro. Você quer pegar aquela menina lá do interior, trazer ela e dizer, vou tratar como uma filha. Aí E muitas vezes era abusada. Óbvio, porque faz parte do trabalho dela, o abuso sexual que ela vai sofrer ali. E vai ter que ser silenciada. E do jeito que as escolas de ensino rural estão fechando as portas, mais uma vez obriga aquelas meninas terem que vir para a cidade, dar um jeito de estudar, mas ter que morar na casa de família e trabalhar pela informalidade. Esse tema hoje, com relação à invisibilidade do trabalho, do cuidado das mulheres, do Enem, ele de 0 a 10, qual a comparação com aquele tema das cotas? Boa. Bom, eu acho que de 0 a 10... O outro tema é muito bom também, né? O das cotas foi muito importante. Divisor de águas também. Divisor de águas. Mas eu não sei se eu tô puxando brasa pra minha sardinha enquanto mulher. Eu sei que você vai puxar. Enquanto mulher. Eu vou mudar a pergunta, pronto. Posso? Tranquilo. Foi o maior acerto do Enem nos últimos 10 anos, 7 anos? Foi o maior acerto, foi. Porque ele trouxe de forma sutil, mostrando para os alunos que eles vão ter que estudar as teorias que foram vandalizadas ao longo dos últimos anos. Houve todo um esforço social para emplacar uma coisa chamada ideologia de gênero dentro das igrejas. Ideologia de gênero não existe. O que existe são teorias de gênero que há mais de um século se desenvolvem através de um pensamento... Qual é a diferença para o leigo? Ideologia de gênero foi um conceito criado pelos fundamentalistas para dizer que as teorias de gênero ameaçam a família brasileira, porque desconstrói o papel da mulher, o papel do homem. Tipo, se eu tenho um filho homossexual, vai acabar minha família. Também. Mas, por exemplo, que família só é aquela de homem e mulher, né? Não pode existir a família homossexual, porque isso ameaça a sobrevivência da família tradicional. Então, isso é um dos medos que se colocam, né? Esse tipo de tema de redação, ele obriga você a estudar as teorias e entender que não é nada disso. Que as teorias de gênero, elas não estão pedindo para acabar o modelo da família tradicional. Elas estão apenas pedindo para respeitar a diversidade de famílias que existe, porque isso não depende da sua idealização. Não é o modelo ideal que vai se impor. O que se impõe é a realidade. E a realidade não é que este modelo seja um modelo padrão e único. E com um detalhe, né? Essa diversidade, ela não é de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 10 anos atrás ou de 100 anos atrás. E a família é uma instituição como qualquer outra instituição social. Ela se transforma ao longo da história. Se você olhar para as famílias, por exemplo, no século XIX, até o século XIX não existia o conceito de infância. As crianças eram tratadas como mini adultos. Não havia o conceito de pedofilia, porque as crianças casavam com 9 anos de idade, já tinha criança casando. Não havia o conceito de infância, que é um conceito recente. Então, o menino, ele trabalhava junto, administrando a fazenda do pai. Quantas crianças, por exemplo, trabalhavam nas fábricas durante a Revolução Industrial? Então, como é que você vai falar de família? Papai, mamãe, filhinho, dentro de uma instituição que, como qualquer outra instituição, muda e se transforma nos contextos históricos, né? Então, a gente da sociologia, a gente pode estudar o Estado, ok, tudo bem, não tem problema. A gente pode estudar a escola, ok, tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente vai estudar a família, aí a gente esbarra numa concepção religiosa. E aí é que está o problema. Seja católica ou evangélica, ou protestante, enfim, né? Isso. Mas a realidade, ela não contempla o que a idealização religiosa exige. Porque a realidade é que vai ter um bocado de mãe solo. Porque a gente vive num país que tem mais de 5 milhões de crianças que não tem registro paterno. Essa é a realidade. Então, se a natureza é que determina, que natureza é essa que permite que exista tanta distorção?
Porque a realidade é uma distorção diante desse modelo ideal que é apresentado. A senhora falou aqui, professora, vários temas que eu acho que vão render muito, muito, muito. Sobre as provas, sobre a politização do Enem, que pouca gente tem coragem de falar sobre isso, inclusive. E que essa veio à tona, para mim é muito clara, que, obviamente, o governo de esquerda pontuou algumas coisas que foram deixadas para trás em alguns aspectos dos últimos 4 anos. Eu pergunto à senhora, para a gente fechar, qual é o tamanho do benefício ou do prejuízo para a educação e, principalmente, para a ideologia, para essa questão de gênero, né, para essa valorização, para a respeitabilidade no governo Bolsonaro? Ele foi bom ou foi ruim ou ele foi o quê? Olha, as pastas de cultura e educação são muito cobiçadas, tanto pelo governo de esquerda quanto pelo governo de direita. Óbvio, porque cultura e educação estão de forma central na disputa de ideias. A gente não pode tirar política das coisas, tudo tem política. Como é que você vai querer fazer educação sem política? E qual é a política que a gente quer para a educação? A gente quer uma educação inclusiva, uma educação onde a população negra possa ter acesso a essa educação, uma educação que não seja elitista, uma educação que desconstrua um sistema de opressão à mulher, uma educação que salve a vida das pessoas LGBTQIAPN+, que constantemente estão em depressão, estão tirando a própria vida por viver num mundo que não as contempla, que, pelo contrário, que as violenta. Então, isso é ou não é política? É lógico que isso é política. Porque política é uma concepção de mundo que você espera. Por que não esperar da educação um sistema que transforme essa sociedade numa sociedade menos doente? Numa sociedade que contemple todas as pessoas, que seja democrática? Qual é o mal? Isso é uma má política. Agora, no governo Bolsonaro, o que é que existia? Um princípio elitista de que a arte é só arte erudita. E quando não é arte erudita, são aqueles sertanejos universitários que eles financiavam, porque aquilo ali... E eu acho sempre muito irônico, né? Porque o conteúdo daquelas músicas ali tá longe de ser o conteúdo que represente a família tradicional, né? Vamos lá, eu não sou uma expert nesse tipo de música aí não, mas eu já ouvi essas músicas. E eu vejo que elas trazem aí uma série de questões que vão na contramão do que um conservador. E o que eu acho mais interessante, como é que a pessoa diz que é conservadora nos costumes e defende o capitalismo? Queridos, no capitalismo, se tiver que vender a mãe, vende. Porque é o lucro que dita as regras. Então, como é que você quer ser conservador nos costumes e defender um sistema? Ai, porque a Anitta ameaça a família tradicional brasileira. Meu amor, quem produz a Anitta é a indústria fonográfica. É o sistema capitalista. É a coisa mais contraditória do mundo. Eles não têm, esse pessoal, eles não têm um modelo coerente. Eles não conseguem ser coerentes em nada. Muitas vezes, por exemplo, eles me atacavam como uma professora doutrinadora. E eu dizia, nossa, vocês dizem que vocês acreditam nas leis de mercado. Eu dou aula em quase todas as escolas particulares de Teresina, as maiores. A escola que eu dava aula menos tempo, eu trabalhava 8 anos nela. Na outra era 12, na outra era 15. Sempre fui estável. As escolas brigavam para eu dar aula lá. Se você acredita na lei de mercado, então significa dizer que meu trabalho era bom, porque essas escolas não iam brigar por mim se eu fosse incompetente. E pagando bem. Pagando muito bem, porque o meu salário era bom. Essas escolas não iam brigar por mim, por uma professora que vai para uma sala de aula para doutrinar. Porque precisa ter resposta lá no vestibular, se a questão vem ou não. Que é o outdoor? É o outdoor. Então, o que acontece? Eles não têm coerência. Eles criam aí um sistema de ataques baseados em uma série de medos que eles jogam na população para fazer palanque eleitoral. Mas se você não precisa de muito tempo para você perceber que não existe coerência, não existe uma cola no pensamento deles. Ele sempre é muito contraditório, eles são sempre muito frágeis. São rasos, professora? Muito rasos. Muito rasos. Eles só são vendáveis porque a gente tem uma cultura... De quem consuma. Isso, de quem consuma. Tem consumidor para esse tipo de produto, para esse tipo de mercadoria política. Cara, isso é muito triste, assim. Obviamente, se você tem suas convicções de direita,
E a gente respeita por completo. Se você tem suas convicções de esquerda, também respeitamos por completo. Eu acho De que centro. de centro-direita, de centro-esquerda, de extrema-direita, de extrema-esquerda. A gente não está falando de esquerda e direita. A gente está falando de conservadores e liberais, né? Então, na esquerda tem muita gente conservadora. Na esquerda, a maior parte das pessoas não topam. Na esquerda tem extremista. Tem. Na esquerda, a maior parte das pessoas não topam o debate do aborto. E isso é uma pauta conservadora. E você tem muita gente na direita que é muito mais progressista no campo dos costumes, né? E a gente não está falando de esquerda e de direita, a gente está falando de bom senso. A gente está falando da história da ciência, da história do Ocidente, das nossas referências ocidentais, de séculos de luta para a gente se livrar do obscurantismo, para a gente se livrar de toda aquela situação medieval e dar pequenos passos no campo do progresso institucional. Porque progresso não é só você construir um ar-condicionado para não sentir calor, já que a natureza quer que você sinta calor. O progresso também é institucional. Então, a gente constrói instituições que melhorem nosso convívio, que salvem nossas vidas, né? Que incluam as pessoas. Por que isso é um problema? Então, isso não é questão de esquerda e direita. Isso é questão de civilidade. Civilidade. Eu queria terminar esse podcast Sim. dando um depoimento meu. Isso é uma opinião minha. E eu quero deixar isso muito claro, sabe? Quando eu sou pai de menina, e tenho esposa, mãe, eu sou muito rodeado de mulheres. Aliás, professora, metade, acho que mais da metade, de todas as minhas equipes são capitaneadas por mulheres. Primeiro, assim, quando eu lembro e vejo documentários, estudos sobre mulheres escravizadas que sofreram horrores, chacinas. Quando a gente lembra de alguns séculos ou algumas décadas atrás de crianças parindo com 12 anos, 13 anos, 14 anos, que tiveram infâncias e o homem sempre como liderança absoluta. E ver um tema de uma redação como essa, para mim, sem sombra de dúvidas, é um divisor de águas. Primeiro, para trazer onde sempre elas deveriam estar, na relevância feminina, na importância, na dedicação, no brilhantismo feminino, que muitas vezes foram colocados às escuras pelo machismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo dominar ou muitas vezes pela burrice. Porque se tivessem mulheres fortes ao lado ou à frente ou atrás, sempre seriam bons homens. E eu sempre digo para o Kilson aqui, e relato isso, é minha vida, e eu falo sobre isso, de que trate uma mulher como você gostaria que a sua filha, a sua esposa, a sua mãe fosse tratada. Então, se a gente parte desse princípio, muita coisa muda, porque começa a doer na pessoa. Porque o amor, o desejo de amar, ninguém consegue mexer. E se você vê uma filha sendo maltratada, você quer voar na pessoa. Se você vê sua esposa da forma que você a vê-la, sendo maltratada, o instinto masculino, né? Então, essa é a minha opinião. Esse tema é extraordinário, quem o fez, ou a equipe que o fez, ou a fez, enfim. Foi muito assertiva. Eu acho que a gente começa a mudar um pouco a cabeça dos nossos jovens, já que a gente consegue só mudar uma realidade se a gente mudar na raiz, né? Não dá para mudar um cara de 50 anos com um tema desse. Com certeza. É mais difícil, né? É toda uma questão psíquica. Também. Não é só uma questão de socialização, é uma questão psíquica, né? É um processo de socialização onde os meninos, eles interiorizam procedimentos e uma visão de mundo que desumaniza a mulher. E quando você desumaniza, é muito fácil você exercer a violência. É que nem, por exemplo, quando a gente olha, digamos, para um jumento, que você vai lá e joga o chicote nele. Desde cedo, disseram para você que ele não sente dor. É quase como se dissesse, não sente dor, não tem problema não. E a gente faz com a maior frieza. Do mesmo jeito com as mulheres, quando você desumaniza as mulheres, quando você diz assim, você não enxerga a humanidade nelas, você exerce a violência com maior facilidade. E o papel é da porta para dentro. Isso. Então, trazer um tema como esse, eu também não tenho dúvidas. É uma forma, como você disse, um divisor de águas, uma forma de tocar no emocional. Porque como é que eu vou escrever sobre aquilo? Muitas pessoas, talvez, no momento da prova, de escrever a redação, tenha sido a primeira vez na vida que tenham pensado sobre isso. Eu espero que jovens que vivem em ambiente completamente machista, pela primeira vez que o senhor tem a oportunidade de dizer assim, caraca, é isso mesmo que acontece lá em casa. Não é possível que não enxerguem? Minha mãe não é isso, pô. Escrever lhe obriga à reflexão.
Lhe obriga, mesmo que você não saiba direito o que colocar, mas você vai ter que pensar sobre aquilo. Porque foi doutrinado para isso. Lógico. Então você vai, você da feita que você está escrevendo, você está pensando, e muita gente, acredito eu, que talvez tenha tido contato com esse processo de reflexão, talvez pela primeira vez. E daí a importância. E por isso a importância de sempre se cobrar temas que façam as pessoas refletirem a realidade que vivem. De 0 a 10, a nota para essa redação do Enem. Eu dou 10, e é 10 assim mesmo, sem pensar 2 vezes, né? Para mim, não podia ter um melhor. O Nordeste vai se sair bem, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Sim. Quem vai se sair melhor? Nordeste é foda, né? Nordeste eu não tenho o que falar, né? O Piauí, então, nem se fala. O povo inteligente, o povo desse estado. É uma coisa a ser estudada. A inteligência do nosso povo, né? A gente vai se sair bem, né? Cara, e não é uma galera à toa aqui, não. A galera aqui é boa. Assim, é óbvio que a gente... Não estou dizendo que outras pessoas sejam à toa, nem outras comunidades. Mas é porque a gente já vive num processo de autovalorização feminina. Ela tem sido numa... Como é que eu posso dizer? Num processo mais lento, mas já tem essa partida. Obviamente que Sudeste, que eram, para ter isso muito mais avançado, e tem, mas numa comunidade menor. Ainda a gente tem uma grande maioria de gente, não vou falar conservadora, professora, mas que não respeitam, não valorizam da forma que deveriam valorizar. Embora as mulheres elas tenham alcançado objetivos absurdos e extraordinários, com mais visibilidade, coisa que às vezes a gente aqui não tem, porque ainda não tem uma rede social tão pungente, tão forte. A gente tem fenômenos de eleições em São Paulo, como o Tami, entre outros, que conseguem, pela internet, mostrar, eu estou aqui, eu quero ajudar essa comunidade, ainda que a gente não tenha essa... que deveríamos ter, né? Mulheres, elas estão aqui, estão no controle. Total, 100%. 100%. Professora, prazer muito grande, espero que você tenha gostado do bate-papo. Esse episódio ainda sai hoje, né? Daqui a pouquinho. Episódio importantíssimo. É um tema que está muito forte na internet, em evidência. E eu acho que vai ajudar muita gente. Espero que a filha chame a mamãe para assistir, a mamãe chame a filha, o filho para assistir. E o papai que, por favor, assista para ver se dá uma chacoalhada, né? Eu quero estar viva para assistir o dia que um tema desse não seja algo que gere tanto. Que seja comum. Que seja comum. E importante. Né? Isso é o básico, isso é o mínimo. Aliás, eu acho que a gente andou regredindo, porque já houve um momento, já houve um tempo que talvez... Você estava falando, teve em... 2015. Em 2015 teve um tema sobre a permanência da violência contra a mulher. Ali já estava mesmo esse processo em pleno andamento. Porque essa questão da criação desse conceito ideologia de gênero, isso é de 2004 para cá. É do começo dos anos 2000. Eu, como professora, eu acompanhei todo esse processo. Eu só não fazia era acreditar. Quando eu via os alunos chegando, a maior parte homens, meninos, eles chegavam e diziam: professora, a senhora conhece o Olavo de Carvalho? Aí eles começavam a trazer teorias completamente deturpadas. E eu dizia, meu Deus, eu não acredito que vocês estão dando ouvido para esse tipo de coisa. Naquele mesmo período, eu começava a ouvir pessoas dizendo que tinham cristãos defendendo, fazendo arma, defendendo armamento. Mas era uma coisa tão distópica, tão distante. Eu dizia, não, um negócio desse não vai para frente. E foi. Nossa! Nós estamos vivendo um momento, gente, que eu particularmente... Eu que gosto tanto de escrever, eu já não tinha mais o que escrever. Eu estava calada, eu estava perplexa. Porque quando a gente está distante, estudando sobre o fascismo, a gente entende de uma forma, né? A gente consegue dar algumas opiniões, a gente está distante. Mas quando está vivendo, a gente não tem mais o que falar sobre aquilo. A gente fica perplexo com opiniões completamente desonestas. O quanto que isso é facilmente vendido nas redes sociais, né? Então, o quanto isso elegeu pessoas que nunca deveriam estar naquelas casas legislativas. A argumentação dos seus alunos é nota? A argumentação dos meus alunos é nota 10. Eu digo também, sem medo de errar, eu fico impressionada com a quantidade de alunos maravilhosos. Tomou da escola e fez um giro, pegou um giral. Meu amigo, no dia que você chegar numa sala de aula daquela do ensino médio e ver a quantidade de meninos e meninas inteligentíssimos que tem ali, é uma coisa assim, eu atualmente estou dando aula nas escolas públicas. E eu, cada dia, estou mais surpresa. A escola pública tem evoluído muito, né? Demais. Extraordinário. Demais. Eu dei aula... Entendem que a educação é a única forma, o conhecimento de mudar a realidade deles, né? Você apanha muito nas redes sociais?
Meu amigo, vocês me ligaram bem aqui para eu dar uma entrevista hoje de manhã. A moça que mandou me convidando, eu já fico pensando, deve ser algum bolsonarista. Porque sempre é, quase sempre é. Tem muita gente que me chama, ok, para entrevista, jornalista e tal. Mas vocês não têm noção do que é na minha rede social, de pessoas que mandam. Que é sempre um trote, que é sempre uma pegadinha. Outro dia eu peguei o telefone e atendi uma menina gritando, chorando. Professora, eu fui sua aluna em 2008. Aí ela falou o nome dela, eu lembrei, né? Aí ela, a senhora lembra que a senhora recrutava a gente para ir para as Farc? Eu, meu Deus. Aí ela começou a chorar, gritando no telefone. Eu, ainda bem que eu tinha meu avô para me dizer o que era as Farc. Ainda bem que eu tinha. Aí eu fico assim, eu não vou dizer que eu fico muito nervosa, minha gente. Sério? Eu tô lhe dizendo as coisas que acontecem. É trote, né? Hã? É o trote? Não, mas era aluna Não era mesmo. trote. São eles que organizam emboscadas. Pra você falar. Pra eu falar alguma coisa, pra me criminalizarem. Eles querem pegar a todo momento. E eles fazem isso muito com professoras de filosofia e de sociologia. Porque essa história de redação e de Enem, ela tá muito em evidência. Ela sempre é o termômetro. Tá difícil dar aula hoje? Tá dificílimo dar aula hoje. Dificílimo. Você tá dando aula ali, numa sala que tem 40 alunos, vai ter uns 3 que estão ali patrulhando para lhe pegar em algum deslize para transformar na rede social. Os caras filmam? Eles filmam, eles descontextualizam, porque é fácil você descontextualizar um professor numa sala de aula. Você tá acontecendo a aula, tem um contexto ali. Pois eles descontextualizam, eles editam e aquilo que aparece na rede social acaba tendo autoridade de verdade. As escolas se rendem a esses alunos? Se renderam. Eu posso dizer que as escolas particulares, a maior parte delas se rendeu, né? Pelo menos, no meu caso, eu digo que se renderam. Eu vi algum estudo, acho que foi nos últimos meses, que falava assim, uma loucura a permissividade de ter telefone em sala de aula. Não devia ter. Nos tempos de hoje, com essa desonestidade intelectual, com essa forma política, que estão tratando uma sala de aula de atrapalhar a liberdade de ensino, a aula tem que fluir. A gente tem que se sentir livre. Eu não sei mais o que é dar uma aula sem ser doutrinação. O que é dar uma aula sem ser doutrinação? Ninguém deixa claro isso. É eu não tratar mais daqueles filósofos? Porque eu vou ter que falar, eu vou ter que ensinar para o aluno como é que ele vai reconhecer um texto marxista. Então, eu vou ter que fazer uma análise marxista da realidade. No momento que eu estou aqui fazendo uma análise marxista da realidade brasileira, tem alguém dizendo que eu estou doutrinando. Gente, eu não corrijo prova. Eu sou uma professora de pré-vestibular. Como é que pode dizer que eu ameaço meu aluno? Eu não ameaço, eu não sei nem direito o nome dele, porque são salas enormes, cheias de alunos. Eu não tenho como prejudicar a vida desses alunos, mas eu me sinto cerceada na minha liberdade de ensino. De uma forma que quando eu vou dar uma aula de Karl Marx, eu já fico pensando. E esse é o sentimento da maioria dos professores? Maioria. E alguns não têm coragem para falar, né? Mas a gente fala entre nós, né? Você pega os professores de geografia, os professores de história, os professores de sociologia, são mais os de ciências humanas, né? A gente sempre tá com muito medo. Aí vão falar assim, tudo que é ciência humana é esquerdista. E aí a ideia é o seguinte... Os bolsonaristas, eles dizem, não, mas é porque os professores são ríspidos, eles obrigam o pensamento daquele professor na sala de aula. Meu amigo, já existem leis que protegem um aluno caso você tenha um professor deselegante, um professor que lhe violente, um professor que seja intransigente. Existem leis que protegem. Por que você tem que criar a escola sem partido para poder punir um professor que é intransigente? Porque professor intransigente, professor violento em sala de aula, tem de qualquer lado. Tem no campo da religião. Eu me lembro, na quinta série, quando eu fazia a quinta série, minha professora de religião virou pro meu coleguinha e disse, qual é a sua religião? Ele disse, olha, por hora eu não tenho não, porque o papai está esperando eu crescer para eu escolher minha religião. Ela virou para ele e disse, mas você sabe que se você morresse hoje, você ia pro inferno, né? Agora, eu vou criminalizar as aulas de religião por causa dessa professora que fez isso? Não, eu vou querer a punição para essa professora que fez isso. Mas eu não posso pegar e querer criar uma lei por conta de um caso de professores que fazem esse tipo de coisa. Cara, e só para fechar mesmo, né? E tem uma parada que está acontecendo agora que está muito ruim, é que todo espaço de universidade federal e estadual, eles atribuem muito como um ambiente de drogas, um ambiente... vou falar mesmo, um tipo de parada de prostituição que vale tudo. E não é, né?
Não é, né? Obviamente, como tem na escola particular, também tem na escola pública ou na universidade pública de gente promíscua. Claro. Agora, a maioria, a grande maioria, a realidade de uma escola, de uma universidade, são os alunos indo para lá com muita dificuldade para assistir aula. A maior parte desses alunos tem dificuldade de ter acesso, de pegar um ônibus, de se manter, de pagar um bandejão no RU. A maior parte desses alunos tem uma dificuldade de se manter estudando. E a maior mesmo. A maior mesmo. Estão ali fazendo de tudo para romper um ciclo de pobreza. Muitos deles, pela primeira vez, são o único da família a ter entrado na universidade. Então, esse tipo de coisa é a realidade da universidade. E não essa questão que querem chamar de balbúrdia, né? Deveriam olhar para as balbúrdias que acontecem também dentro das igrejas. Mulheres sendo estupradas até dentro de hospital. Agora, quando acontece um estupro numa calorada, tem que acabar com as caloradas. E quando acontece o estupro dentro de uma igreja, tem que acabar com as igrejas? Porque se a lógica for essa, a lógica também deveria ser para as igrejas, para os hospitais. Vamos fechar os hospitais, porque tem estupro dentro de hospital. E a gente sabe que não é. Tem que reforçar o cuidado. Tem estupro na verdade, tem estupro em todo lugar, porque existe cultura machista. Você pode entupir de policial. Como é que uma viatura vai estar, por exemplo, dentro da casa de uma mulher bem casada que é estuprada pelo marido dela, muitas vezes, porque não tem permissão para fazer sexo naquele momento, por algum motivo, e ele se acha autoridade dentro do corpo dela porque é casado com ela. Vai ter viatura para entrar dentro daquele quarto? Como é que a força policial vai resolver a questão do estupro, da violência contra a mulher? Só se resolve modificando uma cultura. Uma cultura que é construída a partir da sujeição e da humilhação das mulheres. O que é uma grande tristeza, Kilson Jones. Com certeza. O próximo tema, vamos convidar a professora aí para falar tem muita sobre coisa para falar aí, sociologia, para falar... Me convidem. Vocês podem falar aí sobre qualquer tema. A influência da marcha ré no sexo do caranguejo. Muito bom. Eu estarei aqui, porque aqui o tratamento... Gostou do tratamento? Gente, Gostou? Me chamem todo dia, embora eu falo sobre tudo. O tratamento Espero que você bom. tenha gostado do bate-papo. Eu gostei. E eu gostei principalmente porque, poxa, vocês cumprem uma função social muito importante, né? Porque eu sei da repercussão, do engajamento que existe nas redes sociais, do trabalho que vocês desenvolvem, do tanto de gente que assiste, que ouve. A gente sabe também que, inclusive, os programas que vocês constroem enquanto jornalistas são programas que também têm muito apelo popular. E é muito importante vocês usarem desses espaços para poder... E eu quero dar um recado para você, mulher. Se você começou a assistir esse podcast com seu marido ou filho começou a dizer que isso é uma idiotice, é uma babaquice, Não deixe ele ir no banheiro. coloca um fone no celular, vai para o Spotify, vai deitar e escuta, que é muito importante. Vai ser relevante para a sua vida, para a mudança de concepção em algumas coisas que talvez, aí sim, você foi doutrinada a acreditar em algumas coisas que são erradas e deixar de acreditar em algumas coisas que são extremamente certas e que revolucionam a sua vida. Então, não se deixe intimidar para o consumo desse tipo de conteúdo. Um conteúdo nem de esquerda, nem de direita, mas um conteúdo para a mulher. Para a mulher. Para vocês. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. E todo mundo que está aí acompanhando, um grande abraço também. E é isso. Vamos transformar essa história. Homem lavar a louça fica feminino? Imagina só. Nem Nem um pinguinho. fica não, Nem um fica pinguinho. não. Pelo contrário, é tão bonito, é tão atraente um homem que É sabe. sexy? É óbvio, porque um Aí, homem... que- Quem é que não vai Regar gostar de uma planta, pessoa... né? boa. Quem é que não vai gostar de uma pessoa que sabe ter poder sobre a sua vida mais simples, sua vida cotidiana? Qual é a mulher que vai querer um homem que não sabe? Ou que não quer? Meu amigo, outro dia eu vi um ali que, pra fritar um ovo, ele foi fritar numa panela de pressão. Aí não rola. É brincadeira, hein, gente? Pô, Olha acorda, isso. acorda! Lembrando que nós estamos todos os sábados às 10h30 da noite na Rede Meu Norte, no Spotify, no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas. É só discar, ou discar nada, mas, rapaz, teclar. E é o cast, aí você vai conhecer tudo que a gente tem lá, tá bom? Kilson, É isso aí. Aproveitando, gostou? maratona. Maratona. Foi bom, né? Pô, que maratona, hein? É espetacular. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.